Boa noite! E boa noite, pessoal! Eu me relaciono sem sair de mim. É o novo tema, né? Que o menino trouxe. E você vai chegando, vai deixando o mundo lá fora, vai deixando a semana que passou. Uma nova reflexão, um novo momento, né? Todo domingo agora é um momento que você vai reservando para você refletir um pouco e tentar outra vez, né? Tentar outra vez essa reflexão, manter sempre na memória, que quem faz a sua vida, quem faz a sua vida é você, né? Não é o fora, né? Não é a educação, não é o paradigma, né? Não, é você, né? Quando, Luiz? O Luiz, eita! O menino às vezes demora, né? Pra me deixar falar, mas ele deixa. Chega a minha hora, sempre chega a minha hora. Então, não é o que está fora, né? Eu me relaciono sem sair de mim, é o tema. Mas o que é ficar em mim? Ficar em mim quando tudo chama para fora. Quando a educação é servir para fora. Quando o trabalho é para fora, a relação é para fora. Ah, mas Luiz, então como é que faz? Né? Ignora o mundo? Não. Ignora as pessoas? Não. Como faz então? Primeiro você, né? Primeiro você precisa se ambientar, né? Deixar um pouquinho as pessoas, fala, né? As pessoas ficam falando coisa lá fora, fica te chamando, fica tentando fazer você se repetir, né? E aí é complicado, né, gente? Porque como é que faz, né? Você veio tantos anos se acostumando com você, né? Com aquela imagem que você tinha de você. Aí você entra nesse trabalho aqui e descobre que não tem nada a ver, né? Que tudo que você pensava é ao contrário. Que tudo que você pensava não é. E aí você, né? Se quiser experimentar, se quiser entender, precisa arriscar. Porque a gente aqui, a gente é muito claro, né? A gente não faz para vocês, tá bom? Você acha que espírito faz para você, né? Isso aí tudo é coisa da sua cabeça louca, né? Sua cabecinha, né? Que fica imaginando coisa, que tem alguém lá fora, alguém rezando, né? Você reza, pede como se fosse alguém, não tem, é a sua energia, são as suas crenças, né? É o seu fundo que faz a forma, que o menino ensinou aqui, né? E aí fica complicado, porque você chega aqui, a gente dá essa notícia, você às vezes acha que é ruim, né? Então não tem ninguém, Luiz, não tem ninguém lá fora, só tem eu. Tem as consciências, né? Tem a gente que vem dar aula aqui, mas e você, Luiz, não tá aí? Tô aqui, tô eu, tô o Calunga, tô o Zé, né? Tá a Verônica, tá a vovó Candinha, né? Tá todo mundo aqui, tem uma equipe espiritual, que são consciências, né? Mas são parceiros, amigos, não é quebra-galho, não fica pegando você no colo, né? Vem, ensina, inspira, mas então como é que é? Como é que funciona? Né? É você, sua crença no fora, você tem um sistema que você acreditou aí, colocou aí fora, e você colocou a sua energia, sua força, aí você acredita e aí acontece. E aí você chama isso de alguma coisa fora, um santo, uma crença, né? Alguma coisa, mas é a sua energia. Aí você acha isso ruim. Não, não é ruim, né?
Por quê? Porque você tem que se responsabilizar. Um dia na existência, você vai chegar nesse ponto que a gente explica aqui, né? Que tudo é criação. O pensamento, a energia cria, né? As múltiplas possibilidades, as múltiplas dimensões, né? Então aí é um fato da vida, né? Não é uma teoria, né? E a gente está expondo para vocês porque tudo isso, todo esse universo novo que a gente traz, essa reflexão, né? Para quê? Para você compreender que você tem força, que você tem energia, que você não sabe lidar com ela. E a gente quer ensinar você aqui a reverter todo esse processo que você veio há anos fazendo isso, né? Como todo mundo faz, saindo de si quase que o tempo todo. O tempo inteiro, sem perceber que essa é a causa do maior problema. É por isso que você está misturado com tudo, acreditando que não é, que é aquilo que a mente, ela vai criando parâmetros, desculpas, disfarces, maneiras de você poder lidar de acordo com o seu desenvolvimento. Não tem nada errado, né? Quando a gente vem e explica tudo que a gente explica aqui, é para você tomar consciência, poder exercitar, ficar atento, observar o universo interior, né? Um universo rico, cheio de poder, cheio de capacidade que você não aprendeu a escutar, né? Porque os diabos ficam em volta de você, chupinhando a sua atenção, né? Os vampiros ficam vampirizando sua energia. E você também vampiriza dos outros e fica essa troca, essa bagunça, esse cenário confuso e ninguém fala as coisas muito claro, né? Você fica confuso, não sabe para onde olhar nesse horizonte de informação, tem um monte de coisa aí fora, um monte de informação, um monte de distração, né? Um monte de nome bonito, um monte de coisa para chamar você para fora. Então, você se relacionar sem sair de si, nesse cenário todo, nessa confusão toda, é um desafio, né? Os diabos ficam chamando vocês. Fica convocando, chamando, né? Aí os amigos, que não é amigo nada, né? Não é amigo nada. É o clubão dos mesmos, as mesmas coisas, fazendo tudo igual, querendo um resultado diferente, né? E rezando para alguma coisa aí fora acontecer, para mudar alguma coisa. E você, tem hora que acontece, aí você vai falar, ah, Luiz, mas eu dou 3 pulinhos para São Longuinho e acontece mesmo, né? Dá certo, Luiz. Eu sempre acho minha carteirinha, é a sua energia. Eu sempre faço alguma coisa, né? Peço com muita fé e devoção, né, em nome do Senhor, e não é a sua energia. É a sua energia, é que você botou outro nome. Você nomeou as coisas do lado de fora, acreditando que é isso, né? Que é isso que faz por você. Não faz, é você. Isso é bom. É bom que você saiba que é assim, porque você tem a oportunidade de criar maestria, responsabilidade sobre você e perceber melhor o cenário que você está, né? Ah, mas tem gente que precisa. Tem gente que precisa. Então, né, continua. Agora, tem gente que está procurando não precisar. Tem gente que está procurando entender como as coisas funcionam, estão querendo exercitar, estão cansados de ser enganado, estão cansados de ficar confuso, estão cansados de passar por coisas que uma hora funciona, outra hora não funciona. Pode ver. Uma hora funciona, outra hora não funciona. Uma hora dá certo, outra hora não dá certo. Né? Por quê? Porque lá no paradigma que a gente fala aqui, tem a desconfiança. A falta de confiança em você. Você não é confiável. Você não aprendeu a ficar bem dentro de si. Você não é confiável, você não confia em você. Né? Mas isso tem cura. Isso não precisa ficar assim. Mas para você curar isso,
você precisa olhar onde está o problema e admitir que ele existe. Precisa ser muito homem, muito mulherzão mesmo, para admitir, falar, nossa, me enganei. Eu tô bobaiona, tô bobão na existência, tomando tapa na orelha, né? Tô fazendo o que todo mundo faz, tá dando o mesmo resultado de todo mundo e eu fico igual a todo mundo, pedindo para alguma sorte muito grande acontecer. Tem gente que tá de saco cheio de esperar a sorte acontecer, né? Então, aqui a gente explica que apesar desse cenário confuso, de tanta informação, de coisa muito sedutora, com nome bonito, com hierarquia, né? O menino respondeu uma pergunta de um amigo nosso, né, que está acompanhando o trabalho e tal, e é natural, as perguntas acontecem, tem que ser feitas mesmo, tem muita coisa acontecendo por aí, tem muito trabalho, muita coisa, que é um universo de muitas informações, né? E o contraste precisa ser feito para você entender e fazer a sua escolha, né, de maneira que você entenda o que você está fazendo, né? Aqui a gente esclarece tendo este ponto em contraponto, né? Mostrando assim, olha, não se impressione com nada, é sim projeção de realidade tudo, você está com o poderzão na mão, né? O seu instrumento interno precisa de ser afinado, conhecido, né? Se você acredita em determinadas coisas, você está mais passível disso chegar perto de você, se aproximar. Quais? Todas. Em que âmbito? Material, espiritual, energético, tudo. 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 Você é o ponto da realidade, a faceta da realidade, junto com a energia cósmica que vai vivendo, experimentando junto com a vida. O todo, que é tudo, que está com você agora, está vendo através de você o que você está vendo. E o seu eu superior também. É como se você fosse uma sonda energética do todo. Compreende? Compreende como isso é poderoso? Compreende como isso é determinante para você entender, manter isso na sua mente, no dia a dia? Não se impressionar com fora, não se impressionar com o cenário. Qual o cenário? Todos. Material, político, emocional, de toda ordem, né? De toda ordem. Ah, mas Luiz, como é que eu faço então? Fica na sua, olha para os seus instrumentos, perceba os seus impulsos, analise os seus sentimentos, comece com o seu pensamento, porque o seu pensamento está dizendo para você quais são os seus limites agora. E o seu pensamento provoca reações e provoca sentimentos. Então, quando o pessoal começa a falar assim de fazer afirmação, o próprio menino, né, tem as afirmações aqui, o que é isso nesse trabalho? É uma engenharia reversa, é uma fixação de uma ideia mais favorável ao seu ser, para que no dia a dia você se lembre de tomar posições, né, fazer coisas que tenham mais coerência com essa postura, com esse ser que você é. Como assim? No estudo? No trabalho, na relação, quando você está trabalhando com alguém e você quer se posicionar, né? Qual que é a sua posição? Qual que é a sua contribuição? Qual que é a sua criatividade? Você vai dar um pitaco no medo ou, né, na expectativa da rejeição? Não vão me escutar, não vão me entender, eu não sou reconhecido. A postura interna, a expectativa é poder. O jeito que você se coloca, se comunica, é poder. É a maneira através da qual a vida lê e te coloca em harmonia com aquilo que tem a ver. Você tem milhares de dimensões, bilhões de realidades, mas a sua reação íntima é que determina se as portas abrem ou fecham. Não é possível que a criação botou tanto poder dentro de mim, Luiz. Não é possível. É mentira. Vocês são loucos.
Não acredite. Faça. Entenda. O que você vai perder com isso? Nada. Talvez você perca a sua bunda, como a gente fala aqui, porque vai cair. Mas é assim, né? São coisas muito delicadas que demandam que você tenha um entendimento muito grande de si, que você vai percebendo conforme você vai usando, já que você não tem o hábito de usar. O que você quer dizer com isso, Luiz? Você não tem o hábito de analisar. Você não tem o hábito de se ver. Você não tem o hábito de ficar com você. Você não tem o hábito de ser carinhoso com você. De compreender que você fez o melhor que você pôde, que você chegou até onde você chegou e é daqui para frente, de compreender que você não pode, não deve se amassar por dentro, se criticar, se apertar e nem tentar ficar perfeito dentro desse trabalho. Não, quanto mais você olhar para você de maneira natural, de maneira benevolente, compreendendo as suas capacidades e compreendendo suas limitações atuais, mais fácil fica de você olhar para isso e desenvolver, né, uma voz interna que faz escolha. Puxa, pisei na bola, Luiz, falei o que não queria, me joguei no problema do outro, tentei fazer um monte de coisa pelo outro, eu me destrambelhei, chorei junto, abracei, pulamos junto no penhasco, não tem problema. Nota e volta. Perceba e volta. É percebendo que você derrapou no tomate e voltando que você vai derrapar menos, que você vai se entregar menos ao problema do outro, que você vai interferir menos na vida do outro, tendo um olhar de discernimento, né? De compreensão de si e do outro, separando o que é seu e do outro, né? Respeitando quando o outro convoca, você pode sim se posicionar, ajudar, dar um pitaco, mas o outro pede. Compreendendo que o outro tem o caminho dele, compreendendo que as pessoas em si e você, nesse jogo cósmico onde cada um é uma faceta do infinito, escrever uma história para si, para viver, experimentar e experienciar. Né? Então, quando fala assim, eu me relaciono sem sair de mim, é um retorno para casa que você não está acostumado. Né? Você não está acostumado a frequentar aí dentro. Não é mesmo? O menino e a menina, há muito tempo atrás, né, no começo do trabalho, eles perceberam essa coisa de, não, tem que cuidar de mim, tem que fazer em mim. Aí eles pegaram, eles faziam uma brincadeira, né? Volta para casa, entra, volta, reencarna. Você não está encarnado, é só seu corpo que está andando por aí. Por quê? Porque o paradigma, a programação, a identidade, a faceta toma conta do resto. A faceta do ego toma conta do resto. Né? Se você compreender que é uma faceta, não é você, que você pode conviver com essa faceta sem combater, você vai compreendendo como manipular a sua energia, como permanecer em você sem se contaminar com o fora e sem se impressionar com nada. Mas é um exercício de sempre voltar. Principalmente quem está na cidade, quem está muito perto de parente, muito perto de amigo, né? Perto das pessoas, né? Eles estão acostumados com você, quando você começa a mudar, eles se incomodam, porque você desenvolve um papel, né? No círculo da família, no trabalho. Quando você está ali, você é uma peça numa engrenagem, numa peça que está acontecendo. E se você começa a criar consciência de quem você é, e começa a exercitar, e começa a trazer para si a responsabilidade de manejar você como uma empresa, a mais importante da sua vida, e começar a escolher, mudar, não fazer as mesmas piadas, isso incomoda. Porque você desenvolve ali, né? Você tem ligações ali energéticas, aquele entrelaçamento todo, aquela bagunça toda, né? É como se você tivesse num equilíbrio do desequilíbrio. Agora eu estou falando de uma coisa que está por trás que vocês não veem.
Quando você tem um círculo, né, de desarmonia que roda de uma determinada maneira entre elementos, pessoas, né? Existe uma corrente de ligação em todo mundo, está tudo interconectado. Mas existem laços mais fortes de laços íntimos. Quando você começa a mexer nisso, esse entrelaçamento, o menino fala, né, que a gente usa aqui, essa corrente que liga esses tentáculos energéticos, você começa a bagunçar isso aí, incomoda quem está lá, se nutrindo dessa vitalidade. Porque você tem uma vitalidade para você, né? Todos têm a vitalidade, mas o organismo, o corpo, está tudo em desarmonia, com um parâmetro falando, olha, a desarmonia é normal. A doença é o que é o normal. Passar mal é normal. Ter que ter medo é normal. Cuidado que você não é nada. Você é uma barata no cosmos. Né? Então, quando você começa a sair dessa bagunça, quem está em volta se incomoda. Em geral, fica tentando puxar. Né? Para quê? Para você não sair desse relacionamento onde está tudo bagunçado. Né? E você está saindo da bagunça. A bagunça ficou normal. Passar mal ficou normal. Tratar a sua sensibilidade cotidiana de qualquer maneira é o normal. Mas na hora que você começa a aplicar o que a gente ensina aqui, você vai começando a sentir no corpo, não é uma coisa da cabeça. Quando você começa a serenar, sair da ansiedade, dar seus pulos de saci, fazer o que for necessário para você ficar em você, você vai percebendo que esse normal não é tão normal. Você vai tomar susto, você vai perceber que esse normal é doente. Muito doente. Extremamente doente. E aí você vai começar a ficar menos doente. A energia vai começar a se expressar no seu corpo de maneira nítida. Não vai ser sua imaginação. Você vai ficar perdido, você vai achar, nossa, aonde é que eu estava, Luiz? Você não estava no corpo, você não estava encarnado. Tinha outras coisas rodando junto com você. Se aproveitando da sua inocência, digamos assim. Né? Então, esse é o convite claro. Olha, não é difícil, mas você nesse momento, esse tema que o menino trouxe, né? Eu me relaciono sem sair de mim, deveria ser eu me relaciono finalmente em mim, né? Porque não tá, você não está em você, você não está em você. Você não está preocupado com essa notícia? Deveria ficar. Porque você está entrelaçado. É de verdade, gente. Você está sentindo os outros. Está sentindo vontade que não é sua, desejo que não é seu, pensamento que não é seu. E não é só de desencarnado, não. É de encarnado, desencarnado, é tudo. É tudo. É tudo. Você não conhece você. Você não sabe quem você é. Que essa bagunça assumiu o seu lugar. Então a gente está tentando botar a casa em ordem de novo. Te mostrando, olha, tá bagunçado, acorda, toma um susto. Toma um susto. Você é sensível, médium, completamente médium. E não se trata bem. E acredita que o normal é que é, né? O normal, ruim, doente é que é normal. Isso é que é normal. Por quê? Tem um monte de gente em volta de você doente, passando mal, maluca da cabeça, né? Batendo os pinos, tomando gadernal. E você acha que isso daí é que é bom, que é normal. A sua régua de comparação é uma régua cheia de lama. Toma um susto. Aprende o que está aqui. Está de graça. Então, para você se relacionar sem você sair de si, na verdade você tem que retornar para você. Né? E é muito interessante, como eu ia falando, esse universo ele é muito
tem uma distração muito grande, né? O pessoal chama de Maia, de ilusão, de Matrix, tal. Tem tudo aqui, também foi o todo. Tudo é o todo. Mas você, nessa jornada cósmica, né, nesse trabalho, é de se escolher. É tempo de se escolher. É como eu estava falando, tem gente que precisa acreditar nas coisas fora, precisa acreditar num santo, num negócio, num placebo, em qualquer coisa. Tudo bem, mas tem gente que está de saco cheio, de ser enganado, porque uma hora essas coisas funcionam, só outra hora não funciona. Uma hora o santo responde, outra hora o santo vai tomar cachaça no bar, na esquina. E as coisas não fluem. Por que não funciona? Porque é o paradigma, é a falta de confiança. Porque lá no fundo de você não confia 100%. Nem nas suas crenças você confia 100%. Por isso tem hora que dá certo as coisas, tem hora que dá tudo errado. E basta ficar tudo bem porque logo vem alguma coisa que dá errado. Crença. Felicidade são momentos. Eu não vi. Crença. Porque sempre, né? Sempre dá um problema naquele negócio. Crença. Ou você está puxando a realidade onde sempre dá o mesmo problema. Você está puxando a realidade onde tem uma pessoa que está sempre te perseguindo. Você está puxando a realidade onde seu chefe é um mala sem alça. Você está puxando a realidade onde seu parceiro é um horroroso. E você também é uma horrorosa para ele. Não é possível que a criação pegou toda a capacidade de criar situações, simulações, todo tipo de coisa e enfiou na gente. Não é possível? Faz. Faz e testa. Faz e testa. Porque é uma inversão completa de tudo. Tudo, né? E é difícil. Aí você vai usando os seus recursos. No dia a dia, né, em contato com as pessoas, fica muito fácil você sair de você. Como é que eu sei, Luiz, que eu estou saindo? Primeiro, autoobservação, né? Impulso, pensamento, ele sempre vem em seguida, né? De que você está lá, alguém fala alguma coisa, você logo pensa em responder. Você não tem o hábito de puxar o freio de mão e falar, peraí, deixa eu escutar. Peraí, o que a pessoa está falando? Ela está falando o quê? Está falando coisa ruim, está falando problema, está pedindo um conselho, está chorando, está mobilizando emoção, mobilizando estados emocionais através da comunicação da palavra. Qual que é a primeira coisa que vem em você? Pensamentos. Pensamentos o quê? Coitado, que difícil, você. Então eu quero ensinar uma coisa. Antes de falar coitado, difícil, não sei o que lá, entenda. A pessoa, por mais que ela esteja passando por uma situação horrorosa, ela programou essa situação por motivos pessoais, é horroroso sim, você não tem que nem achar bom, nem achar ruim. Você, tomando consciência que você é uma faceta do todo, lembre-se que você é o todo também. E o todo não tem opinião. O todo não tem opinião. O menino frequentou uma escola que eles ficavam desenvolvendo o senso crítico. O todo não tem opinião. Quer que eu fale outra vez? O todo não tem opinião. É difícil. A pessoa, você não acha? Não sei, você acha também? Por que você está me perguntando isso? Devolve. Por que você está fazendo isso? Para neutralizar. O que você pode fazer por dentro? Para ficar tudo bem. A vida sabe o que faz. A vida sabe o que faz. Assuntos que não são seu. Neutralidade, porque o todo não acha nada.
sai pela tangente, desconversa um pouco, bota uma animação, fala alguma coisa reconfortante. Anima, vai dar tudo certo, não fica assim não. Mas por dentro, nada, zero, nada. Como disse o Calunga na outra aula, foi o Calunga? Acho que foi. Nada. Nada. Na boca você põe uma coisa, sai pela tangente, consola, pá, mas você não acha nada. Nesse trabalho você não acha nada. Porque o todo não erra. A vida não erra. Por mais que a pessoa esteja reclamando, é o desconforto que a faceta está sentindo, é o desconforto do ego, mas aquela própria pessoa determinou que ia passar por certas experiências porque achou que tinha que passar. E você pode ajudar na medida em que a pessoa te convoca, mas tendo o discernimento das suas emoções, né? Não chora junto, não se joga junto, não se machuca, não se coloca numa situação onde você tem que tirar de você para dar para o outro e você ficar sem. Isso não é bonito. A vida não acha bonito, é sua crença achando que toda essa caridade, esse tipo de coisa que você está fazendo, sua crencinha achando que tem alguém fazendo, anotando alguma coisa bonitinha e tal. Não faça isso. Especialmente se vai lhe faltar. Porque o desequilíbrio que você causa para você, né, é falta de consideração com você. E você é o sagrado. Você não se aprendeu a se tratar bem. Então, você vê, tem uma série de coisas que tem que ser consideradas no tema. Por quê? Porque a cabeça, o costume, as pessoas, a postura, você mesmo vai estranhar muito tudo isso. Fala, como, Luiz? Como eu não vou fazer nada pela pessoa? A pessoa está chorando, está horrível, está tentando uma coisa horrorosa e tal. Programou. Não estou falando para você chutar a pessoa, xingar. Não. Estou falando para você ir com calma, e com tato, com discernimento, com pele. Para você não se machucar. Para você não ficar na falta. Para você não se colocar em situações onde você sente que você, né, se abandonou. Largou todas as suas coisas e foi correndo cuidar do outro. E você? Você mal aprendeu a ficar em você, largar tudo para sair correndo atrás das coisas dos outros. E eles nunca têm fim. Porque problema nessa vida não é questão para relacionar, para resolver, né? Nunca tem fim, porque é o estímulo da vida. Questões para se resolverem no dia a dia não tem fim. Cada um tem a sua, cada um tem suas coisas, né? É preciso fazer esse exercício. Porque se você fica bem em você, as coisas começam a convergir de uma maneira mais legal, mas você não frequenta. Não frequenta o seu corpo, né? Então a gente está ensinando a frequenciar, a mudar a realidade como você muda em você. E o problema é a falta de confiança. Porque você não confia nem nas coisas que você confia direito. Por isso que às vezes dá chabu. A sua energia mesmo não dá conta. Tem hora que ela dá certo, tem hora que dá errado. Tem hora que a coisa vai, tem hora que a coisa não vai. Porque está com você. A vida está sempre com você. Né? Nosso amiguinho Calunga trouxe de uma maneira bem simples, bem fácil de entender. A vida está sempre com você. Né? Então, se tem hora que vai, tem hora que não vai, porque você vai e você não vai. Não é possível, que loucura! Que loucura, não tem nenhum mestre incenso para me ajudar? Tem, né? Tem, as coisas tem, né? Que nem o nosso amigo fez a pergunta lá, tem tudo por aí. Mas uma hora você vai ter que encontrar com você. Não vai ter jeito. Mestre incenso, ET, esses povo todo, é tudo consciência, veio tudo da mesma origem, mesma fonte. Né?
E como o menino disse, todas as capacidades, né, tudo que você acha muito fantástico, muito acima da sua compreensão, está tudo dentro de você, de todos vocês. Uma hora você vai ter que encarar isso. Uma hora você vai ter que encarar que você é o poder, que você é ligado com a fonte, que você é responsável por criar as coisas boas e coisas difíceis na sua vida. E aí? Como é que você vai fazer? Uma hora você vai ter que assumir isso. Se não assumir agora, para ter resultado na sua vida material, uma hora você vai ter que assumir, nem que seja no astral. Você vai olhar e falar, nossa, estava tudo na minha mão e eu não fiz nada? Ah, não acredito. Luiz, pelo amor de Deus, me dá um lugar nessa sua escola aí, né? Fala com Calunga, me arruma um lugar no banquinho. Gente, é complicado, viu? A vida tem uma jornada e esse trabalho culminou na sua mão para você fazer uma escolha. Frequentar dentro, né? Para se relacionar sem sair de si. Como a gente falou, né? O pessoal fala da equipe aqui. Tem que aprender a soltar um pouco para você sentir. Que o problema do entrelaçamento, ele é muito forte, é muito verdadeiro. Ele é muito real. E como você tem uma cabeça que está acostumada com uma ideia de médium, você não consegue perceber. Por isso que a gente fala assim, solta um pouco, afasta um pouco. Afasta um pouco para poder sentir. Vai ser fácil, mas precisa do afastamento para poder cortar o entrelaçamento e você compreender a sua sensibilidade, como que ela estava e como que ela desorganiza o seu corpo físico. Tá? Vou repetir essa frase. Você precisa entender que a sua ideia de mediunidade, de sensibilidade, está limitada, está errada. Está errada. Você não está entendendo. Mas como assim, Luiz? Vocês estão tudo desconhecido. Eu não acredito. Tá? Não acredita. Não acredite. Faça o seguinte, se afasta das pessoas um pouco, no máximo que você puder, faz suas coisas do trabalho, mas dá uma de monge urbano. Solta as pessoas, se ocupa de você, entendeu? Faz um exercício que você ama, come uma comida que você gosta, vai passear na natureza, vai fazer uma atividade que você gosta, só você. Se afasta um pouco, corta um pouco, tira do pensamento, tira do coração. Você vai ver, esse entrelaçamento vai enfraquecer. O que vai acontecer com o seu organismo? Ele vai começar a responder, porque a vitalidade vai começar a acumular. A sua saúde vai melhorar. A sua sensibilidade vai aumentar. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque isso é geral. Isso é geral. Isso é o que o ser humano é. Hipersensível, tem um monte. Esses então é pior ainda. Que vira hipocondríaco, porque é tanta perturbação física e energética e incômodo no ambiente, porque está tão misturado. Esses então é pior ainda. Sei como é porque já fui um. Tinha que tomar remédio porque sentia dor, sentia um monte de incômodo, um monte de coisa, porque sentia as energias tudo misturada, apesar de eu saber fazer as coisas para tentar me isolar um pouco. Mas é muito forte. Mas as pessoas em geral, a média em geral, está em desequilíbrio energético, por isso que o físico responde mal. Então, não acredite em mim, faça aqui para você sentir, porque uma vez que você sinta, acabou. Aí você vai começar a frequentar dentro, porque você não frequenta. Você não está dentro de você, né? Você já está fora, você tem que se relacionar com você. O tema não é muito bom por causa disso, porque na verdade você já está fora. Aqui é a escolinha de você voltar para você. Entendeu? Aí você vai perceber o que você estava perdendo. Saúde, inspiração, né? Ideias, né, que podem mudar a sua vida, mudar a sua relação com a vida, com tudo. Você vai ser outra pessoa. De uma maneira fácil, de uma maneira simples, mas delicada. Delicadíssima. Você precisa frequentar aí dentro.
Parar um pouco de escutar as pessoas, escutar as notícias. Ah, Luísa, não dá. Na minha profissão eu tenho que ficar antenado nas notícias. Tá bom. Depois que você sai do trabalho, vira as costas, fecha a porcaria, não olha mais nada. Olha antes de ir para o trabalho de manhã, sei lá, eu não sei. Você dá seu jeito de pulo, dá seus pulos de saci. Entendeu? Arruma o seu esquema para tomar uma distância do burburinho que está fora. Fecha um pouco em você, fecha um pouco na casquinha, fortalece ela. Não vai ser o exercício que você está fazendo, vai ser a sua postura interna, vai ser a sua dedicação, o seu foco em você. Não se engane, se você for experimentar isso que eu estou falando, do jeito que eu estou falando, não se engane. Ah, deve ser alguma coisa que eu tomei. Ah, deve ser o exercício. Não. O exercício, a coisa que você faz é, na verdade, o foco de atenção. Você está afinando ele para colocar em outras coisas. Está tirando de ser o mesmo e está colocando em outras coisas. É o foco, você está refinando. Não é um instrumento. É o que você está fazendo com você. É o método que você está usando para ficar em você. Entendeu? Eu estou falando que está por trás da coisa que você... Claro, se você quiser entender que um exercício faz bem para isso ou para aquilo, se a sua mente quer procurar explicações que são positivas, não tem problema, pode explicar, não tem problema. Mas eu estou falando para você, de verdade, que o que você está fazendo é assim, ó, você está pegando tudo que está aberto, conectado com um monte de gente, com um monte de situação, um monte de coisa, problema dos outros, vida dos outros, problema dos outros, né? Já viu, né? Chifre dos outros, cabeça dos outros, casco dos outros, rabo dos outros, todos dos outros, né? Aí tá tudo aberto, você está conectado com tudo, como se fosse uma célula aberta, toda furada. Aí você pega e faz assim, fecha. Então aquela energia que estava aberta começa a fechar, começa a concentrar. O que começa a acontecer? Começa a ganhar energia, começa a ganhar força, começa a ganhar energia. Esse processo é o que está fazendo a sua saúde mudar. Ele é o que vai fazer todo o resto se diferenciar. E você precisa de um propósito. Então, quando o menino fala assim, ó, arruma uma coisa que você gosta, faz uma atividade que você gosta, o que ele está querendo dizer na verdade? Arruma um propósito. Arruma um propósito. O seu propósito qual é? Descobrir que você é um fenômeno inexplicável? Pode ser um propósito. Seu propósito é descobrir que a sua saúde pode ser excepcional só por causa dessa informação que a gente está dando aqui, e você está querendo pensar, bom, será que é, será que não é? E se for? E se tudo isso que esse pessoal está falando nesse perfil for verdade? Nós estamos num mundo de ponta cabeça. Não é possível. Será que isso é real? Testa. Testa. Né? É esse o processo. Transforma esse processo num propósito. Né? Um exercício num propósito. Um estudo num propósito. O propósito é tudo. Tem gente que passa a vida sem propósito, não entende e está desanimada, está solta na vida, tocando as coisas com a barriga, porque não tem propósito. Perdeu o propósito, perdeu o gosto de viver, porque é difícil, porque o paradigma é pesado, porque as coisas convocam vocês e machucam. Né? Por quê? Porque tudo que está aí fora é um modelo de sofrimento, de restrição, de realidade única, né? As pessoas não são nada, qualquer vírus, qualquer coisa derruba vocês, né? Então, é uma ilusão negativa que tira o gosto de viver. E é tanta confusão e a pessoa não se conhece, ela não tem um propósito, não tem um ânimo. Ela não consegue levantar de manhã e falar... E agora, o que eu vou fazer comigo? Não. O propósito se perde, né? Porque não tem inspiração, não tem gosto de viver. O paradigma tira o gosto de viver. Viver aqui é um inferno já. Não sei por que o cristão fica falando de inferno. Do jeito que está aí fora, você acha que você está onde?
na cabeça das pessoas, né? Nesse jeitão de viver. Isso daí já é um inferno. Você não pode comer nada que você tem que ficar pensando 1000 vezes que você põe na boca, o que você toma. Isso é um inferno. É ou não é? Né? E se você descobrir que você não precisa se preocupar com nada, que foi tudo uma armação, um jogo, e que você, porque você acreditou neles, nessa regra, você está vivendo elas. Vou repetir. Porque você acreditou nas regras, você está vivendo elas. Mas Luiz, eu estou vivendo, eu estou passando mal, eu como um negócio, eu não posso, eu tenho alergia. Eu tenho alergia, é virose. Você acreditou. Como é que faz? Perceba o jogo, né? Agora é uma coisa de muita responsabilidade. Se você perceber que existe muita informação contraditória, né? Isso é um processo que precisa mental, a parte mental precisa entender, precisa convencer ela, não, ó, peraí, tem manipulação mesmo, tem um monte de coisa diferente, né? Demanda um trabalho você se convencer, né? Nesse quesito, esquisito, você precisa convencer a você mesmo, né? Para quê? Para que você não tenha dúvida do que você é. Você entrou num rolo, agora tem que desfazer. Mas a parte da sensibilidade é rápida, né? A parte da saúde vai respondendo, né? E aí você vai revendo suas crenças. Mas a parte da sensibilidade que a gente ensina aqui, que a gente fala que você é médio, a gente repete isso, você é médio, você está entrelaçado, sai do entrelaçamento, sai, se afasta um pouco, toma um pouco de distância, depois você volta, mas aí você vai voltar mais forte, você vai voltar comandando, dando voz de comando. O cara lá fora é o seu amigo, o seu chefe, as pessoas vão falar coisa, vão ser catastróficas e você vai estar por dentro, né? Observador, observador, observador. É para você, tudo é para você, tudo é para você, tudo na sua bunda, na minha não. Tudo para você. Você vai estar calmo por dentro. Você não vai entrar na conversa dos outros, né? Mas a parte da sensibilidade, ela é muito rápida, gente. Ela é rápida. Claro, se você entender o que você está fazendo. Aí você vai perceber. Caraca, eu achei que eu não era médico, que eu não tinha nada, que eu não era... Caramba, eu estou ligado com tudo e com todos. Eu tenho que parar com isso. Aí você sozinho vai falar, opa, para. Né? Vai fazer que nem o João Kleber, né? Para. A pessoa vem falar um monte de besteira para você, você por dentro, para. Não. É para você, para mim não, para mim não. É para você, isso é tudo para você. Ah, o Brasil é uma desgraça, as coisas vão acabar, vai tudo ferrar, tudo para você, tudo para você. Para mim não, para mim é ótimo. Para mim é ótimo, tudo é ótimo, tudo se abre, todas as portas se abrem, é multidimensional. Por isso que você não vai fazer nada. Não, a vida é uma convocação de fazer coisa. Você faz suas coisas, faz o melhor que você pode, dá seus pulos de saci, faz suas coisas, mas sem catastrófico, né? Sem aquela cabeça catastrófica, aquela voz negativa, né? Então, em resumo, nós estamos ensinando você a voltar para casa para se relacionar sem sair de si. Você ainda não está, né? Não se atinou, não entendeu que é literal. A gente não se cansa de falar, é literal. Você pode ter 1 milhão de dons, você pode ter um monte de coisa, você tem muita sensibilidade, você pode ter muita inspiração, você pode mudar de profissão, você pode mudar a sua saúde, você pode ser outra pessoa, só por causa desse processo. Só porque entendeu de verdade que você está de verdade ligado com tudo. E que quando você começa a fazer uma escolha no agora, baseada na postura daquilo que você realmente é, isso começa a responder. Mas precisa escolher coisa boa, comer bem, vestir bem, andar bem, fazer uma profissão que ama, estar numa relação que ama, se respeitar, se colocar em primeiro lugar, fazer de você o seu maior projeto da sua vida, para ver onde é que vai dar. A natureza não é besta. Seu eu superior não é tonto. Você não vai ficar na mão. Mas precisa frequentar dentro. Sair um pouco do fora. Né? Nós estamos terminando a nossa live. Tem 5, 6 minutos.
eu vou chegar aqui no final e vou falar, ó, isso aqui é um curso, né? O perfil do menino é o curso, tem exercício, tem live, tem aula, tem um monte de coisa, tem corte também, tem short, mas o perfil é um curso. Então, se você não assinou aqui, né, não se inscreveu no perfil, né, passe a seguir o perfil, assine o canal lá no YouTube, Agentes da Luz, para você ter também o conteúdo que é colocado aqui, também é colocado no YouTube, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Toda semana, ó, volta para casa, volta para você, para se relacionar com o mundo, você precisa estar dentro de você, para você sentir a sua sensibilidade, você precisa descolar um pouco, para você perceber que você tem poder, que a sua saúde vai responder, que a sua vida pode mudar, você tem que ficar um pouco em você, você não pode mais ceder à tentação de ficar, né, pulando de galho em galho, feito maluco, né, tentando resolver o problema de todo mundo, você nem sabe quem é você direito. Volta para casa, perceba o que é ensinado aqui, é de graça, é um processo, vai usando as ferramentas, vai tentando sentir, se acontecer alguma coisa, vem aqui e conta para o menino, né? Deixa um comentário, faz algum comentário legal, deixa um vídeo, uma pergunta, né? Essa live vai ser publicada de novo, você pode fazer, né, pergunta nela, pode fazer pergunta em outros vídeos, não tem problema, é um curso, tá? E é isso, tá, gente? Eu vou ver se tem alguma coisa aqui, tá bom? É, autoconfirmativo, mas você tem que frequentar dentro de você, né? Frequentar, porque você não está se atinando, você não sabe que isso é tão sério assim, que isso acaba com a sua saúde. Se você não frequentar, se você não fizer esse processo, você vai continuar tropicando no seu próprio organismo. Isso dá tilt, não tem jeito não. Não tem jeito não. Né? Então precisa voltar para casa com dedicação, com vontade de viver. Sabe aquela vontade que você perdeu? Você chega de domingo, que saco, vai começar tudo de novo. Não seja o mesmo, que isso daí some. Faz um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Só hoje, só hoje. Você pode levantar com dor, de saco cheio. Lembra de mim falando para você, olha, faz só hoje. Faz só hoje. Chega no final do dia e fala, hoje eu fiz. Não fica pensando na grande mudança, faz só hoje. Responde diferente só hoje. Usa só hoje o gatilho de poder. Usa só hoje a meditação guiada. Usa só hoje as frases. Fala um pouquinho delas. Pega, leva isso para o seu trabalho. Leva para o seu dia a dia, nas suas relações. Só hoje. Só hoje. Só hoje. Seja esperto com você. Tem uma parte sua que não vai querer fazer nada do que a gente coloca aqui. Nada. Sabe por quê? Porque você se reconhece no mal, na dor, no problema. Você não sabe o que é você sem mal, sem dor, sem problema. E você tem medo de ficar sem isso. Pense no que eu estou falando. Porque aí você vai ter que mudar a sua personalidade. Você vai ter que perceber, através desse processo, que tudo estava assim na sua mão, na sua cara, e agora você vai ter que lidar com isso. É uma escolha. Né? É isso aí, gente. É isso aí. Então, você se relaciona com você, né? Qual que é o resultado disso tudo, Luiz? O resultado é uma vida diferente. É uma vontade de viver. É uma vontade de estar aqui. São inspirações. É o seu trabalho que começa a ficar uma coisa fantástica. É a inspiração que vem. É saúde. É leveza. É você parando de se conectar com coisa ruim, com notícia ruim. Pra quê? Pra que você está fazendo isso? Para mostrar que você não é bobo? Não, tá todo mundo bobo. Você não está entendendo. Aqui é tudo ao contrário. Do ponto de vista da vida, das consciências mais, né? É ao contrário, quem está muito ligado é que é o bobo. Quem está desligado é que é legal. Quem está a parte da desgraça é que é inteligente. Da nossa perspectiva aqui, que é espiritual,
É o ao contrário, quem está à parte de todos os problemas, que está cuidando muito bem de si, que está muito ancorado no seu ser, é que está bem. Quer que eu repita, por último, para acabar essa live? Da nossa perspectiva espiritual, quem está à parte de todas as porcarias do mundo, que não tem relação direta com o próprio indivíduo, é que está bem. A pessoa que não se informa das besteiras, do medo, da porcaria, e que está muito cuidando bem de si, cuidando da sua vida, tentando achar inspiração, tentando ficar bem, tentando ficar no seu silêncio, tentando fazer suas coisas, tentando achar o seu propósito, essa pessoa está bem. E esse modelo que está aí fora, não sou antenado, eu sou inteligente, eu sou blá 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 blá, é o bobalhão. Sabe aquele que é intelectual, um monte de coisa na cabeça, um monte de ideia, é mais burro que um burro. Porque ele aprendeu a substituir aquilo que ele pensa pelo que ele sente. Aí lascou. Você não está aqui para pensar, você está aqui para sentir. O pensamento é a condução do sentimento. Mas quando você não tem um pensamento independente, né, procurando uma individualização, uma autorrealização, você está conectado com tudo e com todos. Você está fazendo pose, né? Eu sou lindo, maravilhoso, inteligente. Você é um tonto. Do ponto de vista espiritual, você é um tonto. Ai, meu Deus do céu. É válido, né? O caminho de cada um, mas eu quero dizer para você, aquilo que você tem como é muito especial, muito inteligente, muito... Aqui, do nosso ponto de vista, é bobalhão. É o mais perdido deles. Geralmente é o mais perdido deles. Sabe aquela pessoa que não sabe nada, está perdida no mato e tal? Que lá é o mais próximo da natureza dele. Do nosso ponto de vista é o que está mais legal. Tá bom, gente? Olha, boa semana. Frequenta o perfil aqui, faz os exercícios, entenda, é ao pé da letra, pega você pelo cangote, faz a experiência, não acredita na gente, faz a experiência e tenta ver o que vai acontecer com você. Entenda que é o propósito, o projeto da sua vida é você, tá bom? Você cuidando de você, o resto abre. As outras portas abrem, tá bom? Um grande abraço, boa semana, muita consciência em você. Até breve.